Olá, todo mundo está assistindo. Me chamo Rodrigo Amaral e agora eu vou apresentar a quinta questão da quarta prova de cálculo 1, na turma 2023.1, certo? Então, apresentando um pouco a questão, ele dá a gente duas funções, que é a função x arctangente de x e a outra função que é arctangente de x sobre o x ao quadrado. E ele pede para que a gente consiga calcular a área que está delimitada em cinza em cima do gráfico, certo? A gente tem essa área toda e se a gente observa direito, essa área ela se inicia ali no ponto zero e ela se estende até o infinito. Então, o ideal aqui para calcular essa área é dividir ela em duas áreas. Então, eu vou ter uma área que vai do ponto zero até o ponto 1, que é o ponto em comum das duas funções, e eu vou ter uma outra área que vai do ponto 1 até o infinito. Como eu tenho aqui nessa imagem, eu vou calcular essa área em verde como sendo a integral da função x arctangente de x, que é a função que está em cima dessa área, certo? E eu vou calcular ela no ponto zero até o ponto 1. E para calcular a área em azul, eu vou calcular a integral dessa função arctangente de x sobre x ao quadrado do ponto 1 até o infinito, né? Que é onde engloba essa área toda em azul. Então, o primeiro passo aqui é calcular a área em verde, a área 1, que, como eu falei, vai ser a integral do ponto zero até o ponto 1 da função x arctangente de x. Eu vou escolher o meu arco tangente de x como sendo meu v. Então, para calcular a integral de v, eu vou chegar, de acordo com a fórmula direta, eu vou chegar a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E o meu linha vai ser meu x. Então, o meu u vai ser x ao quadrado sobre 2, certo? E aqui agora a gente vai aplicar esses valores de u' e de v na forma. Então, a integral da minha função x arctangente de x vai ser igual ao valor de u vezes v, né, de acordo com a fórmula, menos a integral de u vezes v'. Então, eu vou ficar com x ao quadrado sobre 2 vezes arctangente de x, menos a integral de x ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Certo? Esse valor que o x ao quadrado sobre 2, eu consigo pegar esse numerador, o 1 sobre 2, e trago para fora da integral. Eu vou ficar com x ao quadrado sobre 2 vezes arctangente de x, menos 1,5, que multiplica x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado dx, certo? Então, aqui a gente chega agora a uma nova integral. E ali do lado direito, na parte azul, a gente vai calcular essa nova integral, que é a integral x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Então, aqui a gente vai utilizar algumas propriedades matemáticas, certo? Em que a gente vai conseguir fazer x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado, é a mesma coisa de fazer 1 menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, certo? Então, a gente vai calcular a integral de 1 dx menos a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Isso aqui a gente vai ficar com a integral de 1 é x, e a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é a integral de arctangente de x. Então, a gente vai voltar para lá e substituir esses valores dessa integral na fórmula. A gente vai ficar com x ao quadrado sobre 2 vezes arctangente de x, menos 1 sobre 2 que multiplica x menos arctangente de x. Por fim, a gente vai ficar com x ao quadrado sobre 2 vezes arctangente de x, menos 1,5 vezes x, mais 1,5 arctangente de x mais a constante. Certo? Então, esse é o valor da nossa integral. E agora a gente vai substituir essa integral de acordo com a propriedade do teorema do cálculo, né? A gente vai atribuir os valores no ponto B e no ponto A dessa integral. Então, primeiro a gente vai aplicar no ponto B, que é no ponto 1. A gente vai ficar com 1 ao quadrado sobre 2 vezes arco tangente de 1, menos 1,5 vezes 1, mais 1,5 vezes arco tangente de 1, menos 0 vezes arco tangente de 0, menos 1,5 vezes 0, mais 1,5 vezes arco tangente de 0. Então, a gente sabe que a arco tangente de 1 é π sobre 4 e a arco tangente de 0 é 0. Então, a partir do menos ali, que é na parte onde eu aplica o valor de A na integral, vai ficar tudo 0, então ali fica irrelevante. E a gente vai ficar, então, com 1,5 vezes π sobre 4 menos 1,5 mais π sobre 8. Então, a gente vai ficar com 2π sobre 8 menos 1,5. Então, esse é o valor da nossa primeira área em verde, certo? Depois a gente vai calcular a área azul, que é a área 2, que vai ser a integral do ponto 1 até o infinito de arco tangente de x sobre x ao quadrado dx. A gente consegue escrever essa fórmula, essa integral, desculpa, da mesma forma como essa que eu coloquei aqui, que é a tangente elevada a menos 1 de x vezes dx sobre x ao quadrado, certo? Então, primeiro passo, eu vou escolher a tangente elevada a menos 1 de x como u. Então, eu vou derivar essa tangente elevada a menos 1 de x, que, de acordo com a fórmula direta, chega a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, meu du, eu passo meu dx multiplicando, eu vou ficar com du igual a dx sobre 1 mais x ao quadrado.
E o meu velinho eu vou escolher como sendo dx vezes x ao quadrado. E o meu v, então, vai ser menos 1 sobre x. A gente vai aplicar esses valores de u e de v na fórmula, onde eu vou ficar com a tangente elevada a menos 1 de x vezes menos 1 sobre x, vezes a integral de menos 1 sobre x, vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Isso aqui vai ficar igual a menos a arctangente de x sobre x, mais a integral de dx sobre x, que multiplica 1 mais x ao quadrado. A gente vai calcular agora o valor dessa nova integral, que é a integral dx sobre x, que multiplica 1 mais x ao quadrado. E a gente tem essa propriedade matemática, a gente consegue escrever 1 sobre x, que multiplica 1 mais x ao quadrado, como sendo 1 sobre x menos x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, a gente só vai substituir esse valor na integral. Então, a gente vai ficar com a integral de dx sobre x menos a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. A gente vai calcular, então, a integral de x sobre x é log ln de x. E a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado é a mesma coisa de calcular a integral de menos 1 meio de ln de 1 mais x ao quadrado mais a constante. Por fim, a gente vai aplicar os valores do ponto A no ponto B nessa integral, de acordo com o teorema do cálculo, onde a gente vai ficar com limite, ou a gente vai ficar, desculpa, com a integral de arctangente de x, de menos arctangente de x sobre x, mais ln de x menos 1 sobre 2 ln de 1 mais x ao quadrado, do ponto 1 até o infinito, certo? Para não colocar o infinito direto nessa integral, eu vou substituir o finito por b, e no caso, nesse ponto b, eu vou colocar o limite de b tendendo ao infinito, e onde era para ser infinito eu vou colocar o b, né? Então, eu coloco o limite de b tendendo ao infinito de menos arctangente de b sobre b, mais ln de b, menos 1 sobre 2 ln de 1 mais b ao quadrado. Aí, menos o valor dessa integral aplicado ao ponto A, que é menos arctangente de 1 sobre 1, mais ln de 1, menos 1 sobre 2 ln de 1 mais 1 ao quadrado, certo? Então, como eu marquei nessa parte em vermelho, vai ter uma determinação. Então, a gente vai aplicar o limite de b tendendo ao infinito de ln de b menos 1 sobre 2 ln de 1 mais b ao quadrado. Vai ser a mesma coisa fazer o limite de b tendendo ao infinito de ln de x sobre 1 menos, sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, né, de acordo com essa propriedade. E aí, por fim, a gente vai substituir agora esse valor para livrar essa indeterminação. A gente vai ficar com o limite de b tendendo ao infinito de ln de x sobre a raiz de 1 mais x ao quadrado, mais π sobre 4, mais 1 sobre 2 ln de 2. Que esses valores, π sobre 4 e 1 sobre 2 ln de 2, porque a gente sabe que a arctangente de 1 é π sobre 4, certo? E fica o menos com menos fica mais, então fica com mais π sobre 4, e fica mais 1 sobre 2 ln de 2, porque também fica menos com menos, certo? Por fim, eu vou ter o limite de b tendendo ao infinito de ln de 1 sobre a raiz de x ao quadrado sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, mais π sobre 4, mais 1 sobre 2 ln de 2. Então, esse ln grande vai ficar ln de 1, que a gente sabe que ln de 1 é 0, mais π sobre 4, mais 1 sobre 2. Então, a resposta final dessa área, em vez dessa área 2, vai ficar π sobre 4, mais 1 sobre 2 ln de 2. Então, por fim, como eu falei, para calcular essa área total, a gente vai somar o valor da área 1 mais a área 2, certo? Então, a área 1, π sobre 4, menos 1 sobre 2, eu vou somar com π sobre 4, mais 1 sobre 2 ln de 2. Fica com 2π sobre 4, menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 ln de 2. Como na questão 1 sobre 4 tem evidência, a gente aplicando 1 sobre 4, a gente consegue ficar com 1 sobre 4, que multiplica 2π menos 2 mais ln de 4. Que essa é a resposta à letra C, batendo com gabarito. E é isso.